Então, a peleja entre o erudito e o popular. Essas são provocações que eu fiz com o Nélio, a gente foi pensando, e eu gostei muito da ideia da peleja. Então, para começar a peleja, vamos começar por aqui. Então, que é uma maneira de pelejarmos um pouco. E a gente vai primeiro pensar numa provocaçãozinha. Essa é a primeira provocação. Segunda provocação. Boa noite mais uma vez. Eu toquei 2 instrumentos. Qual é a diferença entre esses 2 instrumentos? Boa, boa. Um, né? Cordas e sopro. A gente poderia dizer cordófono, aerófono. É um. O que mais que a gente percebe? O que a gente pode tirar? Que esse aqui não dá para tocar quando tá com gripe. De fato, é verdade. Também. As crianças sempre me falam. Primeira coisa, o interesse é esse aqui. Quando tá com resfriado. Não funciona. O que mais? Um remete a um erudito e outro popular. Foi bem piada essa minha promoção, mas foi bem isso que rolou. Isso, assim, a primeira, claro, a gente vai, quando a gente classifica, isso é bem legal. Corda, sopro, classificação, tudo isso que a gente fala, a gente está vendo uma roupagem nossa de que teve a oportunidade de ter escolarização, de ter acesso a livros, a aquilo que nós chamamos de cultura geral, e a gente classifica. Mas uma das coisas que chama a atenção é que, a princípio, o violino representa a alta cultura erudita. E a flauta ou apito nasal representa qualquer coisa cultural e, de certa forma, um pouco folclórica, assim, né? Uma coisa tradicional. Que a gente vê um instrumento diferente, pensa, ué, mas como é que sai som desse troço, como é que faz a nota e assim por diante. Eu acho que essa polarização talvez seja um dos ruídos que atrapalha um pouco quando a gente vai falar sobre educação, sobre desenvolvimento, sobre valorização do outro, sobre cultura e sobre transformar o mundo num mundo delicioso, que possa ser fruído por todos, né? Ironicamente, exatamente, o que eu toquei nesses instrumentos? Eu, claro, fiz uma indução em vocês, comecei a tocar, mas me baseei quase na totalidade em temas de cultura popular, terminando com um fandango. Só que eu toquei o fandango no violino, não toquei o fandango na rabeca. Aliás, eu deveria ter trazido a rabeca, mas era para uma próxima conversa, porque acho que a provocação funciona melhor. No entanto, na minha flautinha nasal, ao invés de eu tocar um tema popular, eu toquei um tema típico da música de concerto. Então eu acho que é uma primeira provocação que a gente pode ter, pensando um pouquinho nessa relação erudita e popular, ou erudita e tradicional. Eu vou propor para vocês uma construção mais a partir de uma provocação e para a gente participar mesmo. O Nélio tem algumas provocações complementares e a gente vai pensar em todos os exemplos que a gente pode retomar a qualquer momento depois, quando a gente começar a discutir, inclusive pelas polêmicas que eles possam trazer. Então, quais são as diferenças que a gente percebe entre a questão erudito popular? Contextos e grupos culturais. Quando nós pensamos na ideia de violino, a gente vem a carga de uma orquestra sinfônica, ou uma orquestra de câmara, ou um quarteto de cordas.
a gente pensa num contexto de pessoas que têm acesso à escolarização, que têm acesso a discos, que vão a concertos, que viajaram ou viajam, que leem essa ideia toda. E cuja orquestra toca um repertório de música ocidental europeia ou música de vanguarda. Então esse pacote é muito forte, ele é muito rápido. Esse instrumento que tem uma maneira peculiar de ser construída, e ele é prático, muito prático. Eu uso muito em musicalização infantil, às vezes ele está no meu bolso, ele é mais prático às vezes com a coisa, porque eu posso fazer uma melodia, as crianças se encantam, como é que sai som, tá, para explicar para vocês, não sei se todo mundo já tinha visto flauta nasal, é uma flauta, um apito na realidade, né? Só que em vez de soprar com a boca, eu sopro com o nariz. Só que como eu deixo a minha boca solta por conta do nariz, eu posso usar a boca para fazer as notas, que é aquele princípio do... que é a mesma coisa que quase toda criança já brincou. Isso as crianças fazem. Esse princípio. Só que ele é tão versátil e tão simples, que por sua simplicidade ele é atrelado a uma coisa popular, já que é simples. E é exatamente isso que a gente pode discutir hoje. Então vamos adiante um pouquinho. Primeira questão, a gente falou em peleja. Depois a gente vai discutir um pouquinho os termos erudito e popular, que são uma provocação para a gente trabalhar um pouquinho. Mas a gente falou em peleja. Então, vamos a uma primeira opção. Eu queria propor um pouquinho e a gente vai... alguns de vocês conhecem a música e o contexto, mas quem já sabe do que se trata esse exemplo, não vale contar para os outros, por enquanto, tá bom? E de quem vai ouvir pela primeira vez, eu queria que vocês me dissessem que tipo de música é, talvez que instrumento musical está sendo tocado e assim por diante. Para quem teve o prazer, e eu adoro esse prazer que a gente possa ter com arte, com música, com vida, de ouvir pela primeira vez, o que será que a gente ouviu? De onde será? É uma música, de onde será que ela é e que tipo de instrumento está tocando? Parece um violão. Um violão. Mas a melodia, o dedilhado ali para me remeter um pouco de harpa. Meio ibérico. Uma calimba. De que lugar do mundo? Pode, tudo que vocês falarem é relevante. Pode falar. Violoncelo, você achou que pode ser? Boa! Pode ser, porque assim, um som mais grave, um violoncelo em pizzicato faria um som muito parecido. Boa! E aí, que lugar do mundo? Europa? Índia? Pra mim parece um instrumento medieval. Medieval. Essa aqui é, veja, já vou construir um pouco com a ideia e onde eu quero chegar com essa peleja, mas o nome dessa música é Peleja, então não podia ser de outra forma. O nome dessa música mais completo seria Peleja de Siriema com Cobra. E essa música é tocada por Roberto Correia e ela é tocada numa viola de coxo, que é um instrumento do Mato Grosso, feito pela comunidade. Tem as paneleiras e também os construtores de instrumentos de São Gonçalo do Beira Rio. Aliás, se algum dia puderem ter a ocasião de ir para Cuiabá, conhecer essa comunidade, que é sensacional, a cultura popular que se organizou, a cooperativa é deles. E, inclusive foi bastante interessante porque eu estava louco, que eu queria ter muito uma viola de coxo, fui lá, conheci o pessoal, assisti um pouco o ensaio de Siriri, depois teve uma apresentação no outro dia, etc e tal, só que eu não conseguia passar no caixa automático para pegar dinheiro. E aí foi um drama, foi desespero, daí falei com a minha amiga lá, como é que eu vou falar, daí
Aí a presidente da cooperativa falou, o senhor não tem cartão, não? Mas faz muitos anos. Eu falo, tenho. Aí ela tirou a maquininha e falou, é crédito ou débito? E é sensacional. Ela aceitava todas as bandeiras e todos os cartões de crédito ou de débito. Não era por esse o problema. Então é muito gostoso. É um instrumento, então viola de coxo, é um instrumento que é feito pela comunidade, coxo porque ela é escavada num bloco só e o tampo depois é colocado acima do instrumento. E o instrumento tem várias peculiaridades. Ele não tem boca, como o violão tem boca, como a viola tem boca. Ele não tem buraco nenhum. E foram feitas várias teorias. Que isso seria para o timbre ficar um pouco mais aveludado, tal, até que alguém perguntou pro músico tradicional do Siriri, se toca no Siriri, falou, mas por que não tem furo? Tá louco? Entra bicho. Sem furo não entra bicho. Porque a viola fica pendurada na parede e dependendo do que ela mora, entra aranha, escorpião e é um perigo. Você está tocando, começa a sair o bicho lá de dentro. Então, na dúvida, você não faz o buraco. Isso mostra um pouquinho, claro que eu peguei um exemplo propositalmente um pouco diferente do que a gente imaginava. É uma provocação, mas para a gente pensar. Talvez a ideia de peleja entre erudito e popular, como nós imaginamos e como o título trouxe vocês, seja a ideia mais equivocada da face da Terra. E já, pronto, já desconstruí de cara, era para demorar mais um pouquinho, mas é que estava aqui. Não é, a peleja é a princípio uma ideia de briga, de tudo mais. E é assim, só para contar, isso é um conto popular, isso é típico do Planalto Central. A siriema é um pássaro, é um predador, um pássaro muito inteligente, ele é parente do nosso quero-quero. Ele também tem esporão debaixo da asa, só que é um quero-quero desse tamanho, e sai de perto, porque o bicho é muito forte. E ele mata cobras. A siriema pega a cobra, consegue pegar a cobra lá, voa lá em cima e solta o bicho. Puff! Ele faz isso 3, 4 vezes até que a cobra fica tortinha, aí ele come os olhos da cobra. É feia essa história, mas é só para se alimentar, tá? Não é porque ele não gosta da cobra. E assim, então, essa ideia de peleja como briga. E o que a gente quer propor aqui? Eu digo a gente, porque acho que a gente vai construindo junto, separar, superar o conceito de oposição. Peleja aqui não é assim, erudito versus popular. Essa é uma abstração com a qual eu não concordo, assim enfaticamente. Eu geralmente sou muito tranquilo entre as fronteiras, mas eu não acho que haja qualquer fronteira que se justifique para dizer que erudito e popular são uma questão dicotômica. E a ideia da peleja, a gente pode passar muito mais para o conceito de diálogo e o conceito de jogo. A ideia de brincadeira. A peleja, como as crianças que a gente acabou de ver nos vídeos da Parabolé. Aliás, eu queria agradecer também da Parabolé, que assim, eu sempre falei, qualquer coisa que vocês convidarem, qualquer negócio que for, eu digo sim. Eu não sei o que vou fazer, mas é sempre super organizado, é conceitualmente interessante, é um prazer. É como os projetos da Mar também, e assim, é muito bom. De vez em quando a gente faz faxina aqui também. Mas é muito, muito bom. Então, pode ser? Então vamos construir essa questão da peleja. Eu vou propor o seguinte. Então, já que estamos pensando em algumas questões, eu vou colocar uma segunda audição agora para a gente pensar nessa questão, já superando a dicotomia entre erudito e popular. Eu vou trazer um exemplo máximo da alta cultura erudita. Depois a gente vai discutir um pouco o termo, né? Erudito, que me incomoda bastante, mas é a partita para flauta solo, BWV 1013, tocada por Jean-Pierre Rampal, que é um dos maiores flautistas que já tivemos no mundo. Era um francês, já veio tocar aqui, já tocou no Brasil várias vezes e tocou um belíssimo concerto na Ópera de Arame, uma vez com o Norton Morozovich. Eles fizeram um duo belíssimo. E grande flautista. Então, vamos ouvir um pouquinho a partita em Lá menor para flauta solo. E vamos falar um pouco sobre ela.
vontade de ouvir mais um pouquinho. Isso é para nós, eu sou violinista, é o referencial de uma... o termo genial também é perigosíssimo nessa questão, mas é a genialidade da criação humana, onde você usa um instrumento que é melódico, flauta toca uma nota por vez. Ao menos você use técnica estendida e olha lá, mas normalmente ela toca a melodia. E como é que você faz uma obra que tem uma construção harmônica genial no instrumento que só toca uma nota por vez? É genial, você constrói a base dos acordes e você monta pedais, mas que não se sustentam, que indicam uma ideia de sustentação para que você possa construir em cima. Então você pode fazer fugas, e tem nessas sonatas e partitas para flauta solo. Então tem uma série de elementos que a gente podia discutir. Agora vamos ouvir outra música que fez muito sucesso o ano passado, e a gente já vai falar sobre ela depois de ouvir um pouquinho. É flauta envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. As novinhas salientes se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum. Bom. Oi? Mas eu acho que é uma provocação absolutamente interessantíssima. Essa obra foi composta por MC Fiote. A partir da partita em Lá menor para flauta solo, Bach. Agora foi muito interessante, isso mexeu tanto comigo que eu fui atrás. Tem uma belíssima entrevista dele na Folha de São Paulo, tem uma entrevista no Estadão, tem entrevista no Globo, tem entrevista, aí tem artigos no Le Monde, tem nos jornais do mundo, no New York Times, etc. Por uma razão muito simples. Essa música que teve um vídeo depois produzido pelo Comzilla, que é um dos maiores produtores de vídeo do mundo agora, em números de acesso, bateu, aí eu já não sei, eu teria que verificar os números, mas 1 milhão de visualizações num tempo absolutamente recorde, e eu acho que ainda agora já bateu o recorde, então, o primeiro 1 milhão num tempo recorde de não sei quantos dias, e agora já bateu 1 bilhão de visualizações. E aí eu falei, mas gente, é partita. E mais interessante, ela está ligeiramente, ela sobe mais ou menos uma terça por causa do programa de edição, mas pasmem, é a versão do Rampal. É essa versão do Rampal que nós acabamos de ouvir. E a entrevista com o MC Fiote me intrigou de uma maneira profunda, onde ele diz o seguinte, ele fez isso numa madrugada, ele girou à noite, ele falava, eu precisava achar uma música que tivesse assim, que fizesse uma bruma, uma nuvem para completar a batida, que é típica do funk, essa batida pesada do funk. E que desse, foi aí que eu achei a flautinha do Sebastião. E ele fala exatamente isso. E o mais incrível, que ele usa a introdução inteira. E ele usa a coda final e ele transforma, não é jogado, lá no meio ele vai dialogando com nós. Quando eu vi isso daqui, eu falei, meu Deus do céu, as concepções que eu tinha sobre erudito popular caíram. Aí foi muito interessante. Tem isso pra gente discutir depois. Mais segundo exemplo, terceiro grupo de audições, mais um conjunto de 2 músicas, tá bom? Pra gente pensar nas provocações.
pena ter que cortar, né? Era melhor eu não... Da chuva. É maravilhoso. Essa obra que nós ouvimos é um prelúdio de Chopin, Opus 28, em Dó menor. Ele já tem tem vários apelidos, mas é uma das obras icônicas daquilo que a gente chama da cultura erudita. Assim como foi também a partita em Lá menor para flauta solo de Johann Sebastian Bach. Agora, é uma obra que traduz o que é interessante de Chopin. Chopin é o grande nome da música polonesa, sobretudo do espírito polonês, da identidade polonesa. E a grande genialidade de Chopin é fazer timbre no piano. Ora, o piano é um instrumento que tem a nota pronta. Timbre no violino é fácil. Eu consigo produzir timbre absolutamente à vontade, já que eu fabrico o som. Então eu posso fazer um timbre mais brilhante. Ou posso fazer mais aveludado. Eu posso fabricar a nota. Todos os instrumentos cujo som pode ser fabricado e a voz absolutamente em primeiríssimo lugar, o instrumento mais versátil, mais extraordinário que tem, eu posso fazer isso. Mas o piano, eu aperto o botão e a nota sai. Eu posso tocar mais forte e mais piano. Mais do que isso, teoricamente não podia. Chopin inventou uma coisa genial. Quer fazer timbre no piano, não é que inventou, ele consolidou a partir de combinações harmônicas. Ele provoca combinações que permitem que de fato se explore timbre. Bom, agora vamos ouvir uma segunda música desse grupo de audições. E agora? Uma banda brasileira, apesar de cantar em inglês, chamada Angra, chama Visions Prelude, que é uma música, há uma licença harmônica em alguns momentos, mas baseada exatamente nesse prelúdio. E o último, eu acho que eu já estourei meu tempo, então, últimas duas músicas para a gente pensar, mais uma provocação.
Isso é Dvorak. É um belíssimo quinteto, ele fez vários quintetos, esse é número 8, se eu acho, quinteto para piano, quarteto de cordas e piano, e esse é o segundo movimento. Também música de câmara. Dentro da música de concerto, seria o suprassumo do que tem da cultura erudita. E agora, último exemplo musical, vai ser esse. Essa é uma versão. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day. Esse também dá dó de parar, né? Então, agora nós ouvimos com a primeira versão, era uma versão para trompete solo, do John Hassell, que seria de algum problema aqui, mas a versão mais conhecida é essa do Nat King Cole, chama Nature Boy. É um belíssimo jazz do grande Nat King Cole, que é absolutamente delicioso da gente ver depois da procurar. Bom, isso tudo, esses exemplos todos que eu pensei, são para mostrar o seguinte, que esse conceito de cultura erudita e de cultura popular é um artificialismo, construído a partir de muitas razões e de muitas justificativas. Eu vou falar rapidamente um pouco da questão teórica, rapidamente, não porque é liviano, mas acho que por uma discussão que vocês mesmos já construíram os argumentos a partir dessas audições, e teria muitas outras que a gente podia usar. Mas um dos autores importantes disso é Raymond Williams, que é um autor que vai questionar essa questão da constituição da cultura. O que a sociedade determina como cultura elevada, como cultura média, como cultura baixa, como isso se estratifica e como isso acaba sendo um determinante social para saber em que posição você está na sociedade. E também como você se destaca num determinado grupo social a partir da cultura que você tem ou que você aparenta ter. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de música, de sujeitos e de contextos culturais diferentes, veja que eu não falei culturas diferentes, mas contextos culturais, para evitar a confusão com essa terminológica, o que a gente percebe? Essa relação é total e o tempo todo, e em todas as direções. Os exemplos que eu trouxe, para nos intrigar, já que eu sou violinista, vieram da cultura ocidental europeia. Nós ouvimos Dvorak, ouvimos Bach, ouvimos que mais? Chopin e assim por diante. Entretanto, por exemplo, o terceiro movimento da primeira sinfonia de Mahler é nada mais, nada menos do que uma canção de ninar de criança. O próprio Mozart escreveu 12 variações, elas são dificílimas para tocar, só pianista concertista internacionais, 12 variações em cima do Brilha, Brilha, Estrelinha. Veja, isso é feito de um lado e do outro por uma admiração mútua. Nat King Cole pensou em Nature Boy porque em algum momento da vida dele, o segundo movimento do quinteto de Dvorak encantou de uma maneira impressionante. E a gente tem uma série de eventos, eu não trouxe, tem a gravação, mas não, acho que já é o suficiente. Há uma das obras mais tocadas da Adriana Partimpim, daquele Adriana Partimpim 1. Talvez as crianças conheçam
As crianças estão aqui. Vocês conhecem uma música que fala de um avião sem asa? Você lembra mais ou menos como é que é? Eu acho que, ó, se me ajudar... mais um. Acho que cantar vai ficar melhor do que eu tocar. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. E de quem que é essa música? Claudinho Bochecha. Quem é Claudinho Bochecha? Um foi pedreiro, outro foi servente de pedreiro, trabalharam na construção civil e fizeram vários funks, entre os quais esse. E aí como é que aconteceu essa história? Na verdade eles não são compositores, eles cantaram essa música, tem toda uma história interessante, mas o mais legal é que a Adriana Calcanhoto, quando ela faz, ela diz, foi amor à primeira vista, eu ouvi essa música e eu tinha que gravar. E é interessante que a partir do momento onde a Adriana gravou, essa música deixa de ser a música representativa da periferia da cidade para ser a música representativa das mesmas pessoas que ouvem Nat King Cole, ouvem Dvorak e ouvem Bach. Então isso é o tempo todo. Então na realidade a gente percebe duas coisas. Raymond Wynnes mostra essas estratificações da cultura mostrando que é uma construção social. E Forcan vai mostrar que existe uma tradição seletiva na escola que diz o que entra e o que não entra. E como é que a gente vai classificar e como a gente vai deixar bem claro que isso é erudito e isso é popular. E as ações dos professores com relação a isso vão mostrando essas questões. Eu penso, Nélio, se você me permite, foi mais provocação e menos teoria, mas a gente pode voltar nela porque eu acho que tem boas perguntas. O que você acha? Pode ser? Talvez a gente faça isso e aí, dependendo do contexto, eu posso puxar mais exemplos, alguma coisa assim. Ótimo.